Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Guilherme? Olá aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Não somente o meu amigo e o amigo de todos vocês que nos escutam também, né? O amigo de todos aqueles que estão aqui conosco. O Vinícius é um cara muito amigável. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos e todas por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo e-mail no podcast @segurançalegal.com, no YouTube, youtube.segurançalegal.com, no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. E agora no Blue Sky, siga-nos lá também no Blue Sky, no @segurançalegal.bsky.social. Mas se você só colocar Segurança Legal, ele já vai achar. Já vai achar. Também siga o Vinícius no serafim.eti.br e eu que vos falo no direitodatecnologia.com. São os nossos domínios personalizados, né, Vinícius? Tem um hackzinho lá que você consegue fazer algo que seria próximo naquela outra rede, que não é bem um verificado, mas é talvez uma demonstração ali de que pelo menos você é dono daquele domínio, né? Dentro daquela... já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Temos também a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, no Apoia-se, que é o apoia.se/segurança legal. A gente sempre pede para que você considere apoiar um projeto de produção de conteúdo há 12 anos no ar, Vinícius? 12 anos no ar. 12, né? 2012 nós começamos. 12 anos no ar, então veja que a gente se esforça para manter esse podcast no ar. Então, né, isso também passa pelo apoio dos ouvintes aí, que é bastante importante também para nós. Então, considere aí também fazer o apoio, né? Deixe de pagar o Netflix, quer dizer... Não deixe de pagar o Netflix, né? Aí não, Guilherme, aí eu desligo, aí eu vou sair, eu não vou apoiar. Aí tu... Ah, não, mas só que eu não assino mais Netflix, cara. Existe vida além do Netflix. Mas existe. Tem coisa legal lá. Eu fico pulando de um sistema de streaming para outro. E, claro, Netflix eu tô fazendo isso, mas uma casa que tem criança, aí a coisa muda um pouco também. É verdade. Mas, enfim, até esqueci o nome do nosso ouvinte que comentou no grupo do Telegram. Do Anéis do Poder? De trocar o Twitter pelo Blue Sky e trocar o Twitter e pelo Anéis de Poder, né? E aí eu respondi, não, cara, olha, não pode ter Twitter na mesma frase, ou X na mesma frase que tem Anéis de Poder. Então, assim, não. Sim. Não, faz não se compara. Eu acho que foi o Israel, Vinícius, estou vendo aqui. O Israel. Tá, beleza. Um abração pra ti, Israel, e pra todos os nossos amigos lá do grupo do Telegram, que eu não sou tão presente lá no grupo, né? Uhum. Mas eu tô tentando convencer o Guilherme a gente criar um servidor no Discord, mas isso está em discussão ainda. Eu te confesso que eu não gosto muito do Discord, mas eu sei que os jovens, né? Os jovens usam bastante, então se for você está nos ouvindo aí, quer o servidor no Discord, nos ative aí que a gente cria. É fácil fazer isso, né, vida? Não, é fácil a gente tá usando, né, para outras coisas, mas não para uns servidores abertos. Inclusive, Guilherme, a gente tava vendo esses dias, tem o canal Palco. Como é que é? Explica para nós o que é esse o canal Palco, assim, se a gente tiver o servidor no Discord e a galera entrar lá, a gente botar, em vez de usar o Telegram, usar o Discord, o pessoal entra lá, então lá a gente tem chat, tudo igual, pode ter canais para assuntos diferentes, para sugestão de temas, por exemplo, a gente pode botar coisas diferentes lá. Então isso é muito, muito legal, então o cara pode entrar lá e largar uma sugestão de tema. A gente pode ter lá dentro o canal VIP, e a gente rever um pouco esse funcionamento do grupo VIP, não sei o que, então dá para ter lá dentro um canal VIP, dá para ter um canal aberto público do pessoal que entra lá. E a gente pode ter, entre as diversas salas de bate-papo lá de voz, a gente pode ter uma delas que é palco. Ou seja, o pessoal pode entrar, a gente está transmitindo lá, a pessoa vai conversando com a gente durante a transmissão. E claro, só o nosso áudio e vídeo é que consegue entrar, né? Então, eu acho que valeria a pena, cara. Acho que valeria a pena. Mas isso não rola no celular, né? Rola, claro. Tem... Sim, claro, óbvio. Mas tu é muito radical contra o Discord. Discord é bom, Não, cara. é que assim, tu pega o Telegram, por exemplo, com todos os defeitos que ele tem, ele é um aplicativo leve lá, que roda no teu telefone, não precisa de muitos recursos e tal. Não sei como é que é o Discord, nem eu rodo, nunca tive problema. Pra mim sempre foi de boa.
E, inclusive, eu uso num outro ambiente de trabalho, né, que eu tenho, que é lá na faculdade e tal. A gente usava Signal direto, né? A gente continua usando Signal para coisas mais sensíveis, né, quando tem informação sensível. Mas para nossa comunicação do dia a dia, para as nossas conversas, a gente está usando direto o Discord. Porque daí chega assim, o pessoal, ó, tô lá na sala da coordenação para fulano, tá aí, eu preciso conversar contigo. Eu caio lá na sala do Discord, lá tem a sala da coordenação, o pessoal entra lá, eu converso. Então, tem umas umas funcionalidades bem interessantes, cara. Acho que poderia ser bem útil pros nossos ouvintes aí. Mas enfim, isso é algo que a gente tem que discutir ainda, não tomaremos decisões assodadas durante a gravação num episódio, né? Mas se for a vontade da maioria, eu digo que fico, né, Vinícius? Eu vou lá né? Mas não tem problema nenhum. Aí eu vou ter que mover fundos lá no... fazer uma campanha. Ter que ir lá no Telegram fazer uma campanha lá. Sabe que, antes da gente começar, mas me lembrou um negócio que talvez, né? A gente tinha toda uma promessa do metaverso, né? E isso que você falou logo me trouxe à mente a ideia, entra lá na sala da coordenação, ou entra lá na sala do grupo tal, né? E a galera pagou caro para aqueles a gente pensava que aquela tecnologia poderia servir para esse tipo de coisa. Só que, na verdade, a gente está usando coisas mais simples, né? E funcionam também, né? E envolve toda aquela questão de você criar necessidades e criar mesmo, né? Não sei se há uma necessidade para aquilo. E também todos os hypes que a gente tem visto que houve no metaverso, né? Pô, o pessoal do direito caiu de cabeça no direito do metaverso, não sei o quê, né? E eu não sei se... É claro, não dá para comparar, mas a gente tem um hype também acontecendo com a inteligência artificial, né? E a gente meio que entra, às vezes, naquela ideia de que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas do mundo, e não é bem assim também, né? Sim. Eu vou fazer uma coisa aqui, Guilherme. Eu vou largar uma pesquisa, uma enquete lá no grupo do Telegram, no VIP lá do Segurança Legal. Manda lá. Tô botando aqui, ó. Pessoal, pesquisa durante a gravação, tá? Vou botar aqui, ó. O que você prefere? Tá. Aí eu vou botar aqui, opção, adicionar opção. Eu vou botar aqui a porcaria do... Não vou... Tá. Grupo no Telegram. Isso, enquanto o Vinícius está falando lá, só para a gente não ficar te ouvindo preencher algumas frases ali na pesquisa, mas isso é o nosso grupo VIP lá no Telegram, que até este momento, né, até agora, os apoiadores têm acesso e lá a gente troca uma ideia, conversa. Eu até apareço um pouco com mais frequência lá, né, a gente acompanha, quando tem gravação a gente avisa e notícias surgem lá também, né, quando... Em geral, coisas muito bombásticas, assim, logo que sai, sempre tem algum hackerzinho lá de plantão para avisar, inclusive nós, às vezes, né? Colocamos algumas notícias lá também. Então, é uma forma de manter em contato, né? Aqui veio a pesquisa. Grupo no Telegram ou servidor do Segurança Legal. No Discord. O que você prefere? Temos um voto já, grupo no Telegram ali, Vinícius. Já vamos ver. Mas vamos ao nosso tema principal, vamos que é por nosso isso que tema nós estamos aqui hoje. Vamos lá. O tempo hoje está contra nós. Na verdade, o tempo está sempre contra nós, mas a privacidade e o estado ou o cenário de adequação da LGPD no Brasil, você já ouviu aí na abertura, né? E hoje a gente vai falar sobre essa pesquisa do CETIC-BR, né, do Comitê Gestor da Internet, que é esse órgão aqui que realiza todas aquelas pesquisas que a gente já fala, do TIC domicílios, TIC empresas, TIC crianças e tal, e que a gente vem repercutindo essas pesquisas quando elas aparecem. A gente sempre comenta aqui a importância desse tipo de pesquisa no Brasil. É a pesquisa mais importante nessas áreas, né, que são feitas, sem dúvida, aqui no Brasil. A gente gosta também sempre de recomendar para a academia, né, para aquelas pessoas que estão na faculdade, enfim, vão produzir aí seus TCCs, suas dissertações, suas teses e tal. Quando envolve a análise dessas questões mais do uso mesmo da internet pelos brasileiros, assim, esse tipo de pesquisa aqui, ou essa pesquisa aqui, né, esse grupo de pesquisas, melhor dizendo, é obrigatório. E agora, em 2023, eles repetiram essa pesquisa, feita também, repetiram por quê? Porque ela foi feita em 2021, que é
o Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Perspectivas de Indivíduos, Empresas e Organizações Públicas no Brasil, né? Então, a gente tem aí essas 3 grandes seções, o documento tem 208 páginas, mas também ele está em inglês, né? Então, obviamente, para pessoas aí de fora que queiram consumir esses dados. Então, nós temos esses 3 domínios, essas 3 seções. Hoje nós vamos falar somente sobre as empresas, com o foco, claro, o título já diz, né? É privacidade e proteção de dados. E o foco é observar, conversar um pouco sobre esses números, tentar tirar alguma coisa deles, porque não é fácil. A gente estava conversando aqui antes, a gente ficou 1 hora conversando aqui, eu acho, sobre esses números. Tem algumas coisas que são difíceis de tirar conclusões delas, né, Vinícius? Eu acho que isso é um pouco uma... Até pela... Acho que vou deixar pra falar quando a gente começar a entrar nos gráficos, que daí... Beleza. Senão eu começar a adiantar algumas coisas aqui. Sem problemas. Então, eles têm um texto inicial ali, que eles destacaram antes da gente entrar nos números. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, você vai ver os gráficos que a gente vai projetando aqui ao longo do episódio. E basicamente eles destacam logo no início o papel da NPD, o papel dos novos regulamentos todos, né? Então basta a gente pensar no regulamento de comunicação de incidentes e o regulamento de encarregado, né? Que são, eu não sei se a pesquisa pegou isso, acho que não ainda, né? Porque é do ano passado, publicado agora. Então, certamente o papel da NPD se faz aqui importante, mas eles colocaram de uma forma muito educada, Vinícius. E aí acho que já tem uma primeira interpretação aqui, né, o apontamento deles de que ainda há espaço para ampliação da cultura de proteção de dados nas empresas. Foi uma abordagem bem positiva, né, do fenômeno, mas eu leio isso aqui, eu leio o estudo como um todo, demonstrando uma situação muito preocupante, na minha opinião. Sabe? Porque essa frase de dizer que ainda há espaço para ampliação da cultura significa que tem um espaço ainda não preenchido de uma lei que completa 6 anos e que lida com... Não é somente uma questão do Guilherme falando aqui enquanto titular dos dados. Eu, enquanto titular, fico preocupado porque os nossos dados estão sendo, né, tratados nas mais variadas situações, com as mais variadas finalidades e hipóteses, mas eu me preocupo tanto quanto empresário, quanto advogado, e quanto consultor na área também, porque pode ficar muito caro as empresas, pelo que a gente nota, essa é mais uma nossa percepção, né? Muitas empresas estão pagando para ver, estão deixando para depois, e o custo para deixar para depois pode ser muito alto. E eu acho que essa pesquisa demonstra um pouco esse cenário geral, que, né, que é uma coisa meio percebida já por quem é da área, por quem trabalha com isso, né, Vinícius? Assim, e pelo que a gente olhou ali nos gráficos, né? Nós estamos falando aí de um espaço de mais ou menos 70% ainda para ser preenchido 2 por terços baixo. ainda. Né? Por baixo, né? Então, assim, realmente mas é um pouco do que a gente já conversou, já falou alguns nos nossos outros episódios sobre esse tema, né, Guilherme? Que enquanto não tiver algum tipo de consequência, assim, a gente começa a ver alguns processos ali, aqui, né, mas uma consequência efetiva, isso tende a ficar muito como a gente vai ver em alguns gráficos ali, em ações muito pontuais, né, e talvez não tão bem feitas quanto parece. Com baixa efetividade, talvez. Né, então, assim, quando a gente vai ver a questão de contratos lá, por exemplo, né, a gente vai ver que um monte de gente está adequando contrato, só que às vezes a única ação é essa, é adequar contrato. E adequar contrato é o quê? É dizer que respeita a LGPD? Né? Então, nós temos várias situações aí. Quer ir direto para os gráficos? Como é que tu quer fazer? Só para dizer aqui que esse tipo de problema, esse tipo de pesquisa pode ter alguns problemas também. Claro, e aí isso está muito relacionado com a nossa percepção e percepção sobre esses temas diante de uma pesquisa feita séria, como é esse tipo de pesquisa que o CETIC faz. Então, é meramente uma percepção mesmo, né? Então, a gente tende a ver a realidade de acordo com as nossas experiências e tal. Então, alguns números nos pareceram altos,
né? Mas isso é uma percepção, né, que estamos colocando diante de uma pesquisa cientificamente feita. Isso é importante dizer, né? Não são essas enquetes que nem a gente faz aqui, né? Que nem a gente... Não, isso é uma pesquisa conduzida por técnicos da área, por Até pessoas a metodologia está especializadas. descrita no documento. Não... Os dados estão lá para você ver, então, É, né, porque eles puxam alguns desses dados aqui da TIC Empresas 2023, que também acho que dá para, vou anotar aqui para deixar no show notes depois, né, que você tem uma série de indicadores, inclusive alguns bem interessantes quanto à questão de segurança, práticas de segurança digital para o setor e tudo mais. Então, nós temos essa questão, né, alguns números parecem altos. E também nós temos uma questão muito mais ampla e muito mais complexa desse tipo de pesquisa. Isso não é um problema dos pesquisadores e nem da metodologia, mas sim quando você tem respondentes que, quando vão responder a alguma coisa, eles podem ter um viés de ter uma resposta diferente do comportamento que eles fazem, quando eles poderiam estar se anunciando um comportamento incorreto, errado ou inadequado deles, né? Então, há uma tendência, não é que todo mundo vai ser desonesto, nem nada disso, mas há uma tendência de as pessoas, às vezes, não serem totalmente honestas. Veja, o Vinícius estava lendo aqui um pouco sobre a metodologia, né? Você tem muitos gestores de TI sendo entrevistados, né? Então, poxa, quando você questiona um gestor de TI sobre algumas práticas que ele deveria estar fazendo, que seria da responsabilidade dele, A tendência... pode aparecer um viés de proteção aí, e eu diria que algumas vezes até inconsciente. Eu não estou dizendo que o cara é antiético, é inconsciente mesmo, sabe? Então, isso também tem que ser observado aqui, e talvez tenha um pouco essa relação com alguns números que nos pareceram altos pela nossa realidade e experiência. Bom, eles então fizeram entrevistas em pequenas, médias e grandes empresas e eles buscaram identificar aqui 3 grandes domínios, né? Nós temos 11 gráficos a apresentar aqui e esses 11 gráficos vão ficar divididos no primeiro domínio, que é a guarda de dados pessoais e finalidades de uso. Depois, desenvolvimento de capacidades internas, que são aqueles indicadores sobre as ações de sensibilização das equipes internas das empresas sobre o tema de privacidade e proteção de dados. E há um terceiro domínio aqui, que é a adequação propriamente dita, que são os indicadores sobre as ações de conformidade e adequação, bem como as atitudes e boas práticas no tratamento de dados pessoais, né? E aí, claro, começam já a aparecer surpresas. O primeiro gráfico, Vinícius, também é um gráfico, né, um pouco difícil de trazer. Eu leio aqui para quem está nos ouvindo e não nos vendo, né, que são as empresas por tipo de dados de pessoa física mantidos e o seu porte, né? Então, nós temos aqui, entre pequenas, médias e grandes empresas, nós temos um aumento ligeiro aqui, né, de 2021 para 2023, dos dados tratados tanto no domínio de clientes e usuários. No domínio de funcionários e terceirizados, houve um aumento um pouco maior. Então, funcionários e terceirizados passaram a ter seus dados tratados 4% a mais em comparação com 2021 pelas grandes empresas. E parceiros e fornecedores, nas grandes empresas, nós tivemos uma diminuição. Acho que em todos, né? Tanto pequena, média e grande empresas, tivemos uma diminuição do número de parceiros e fornecedores de 2021 para 2023, ou seja, uma diminuição no número de dados, né, ou na porcentagem Guilherme, de dados tratados. Diga. só que tem um detalhe, né? Se você não tá nos ouvindo agora e tem um interesse maior sobre essas informações, é bom olhar os gráficos, tá? Esse gráfico aqui que a gente está mostrando, para quem está no YouTube, que tá vendo aqui na tela, dá para ver que a variação é muito pequena. Tanto para baixo quanto para cima. 3, 2, 1. Né? Assim, a variação percentual aqui, ela é realmente muito pequena. E isso me traz uma dúvida, não sei qual é exatamente a margem de erro aqui, digamos assim, né? Tanto para mais, tanto para menos, aquela história toda. Mas essa variação, ela de fato, assim, eu tendo a olhar para isso aqui e ver que as coisas estão paradas, do que efetivamente alguma mudança significativa, entende? De 2021 para 2023. Então, assim, se você olhar o gráfico, tá tudo muito perto, tá tudo muito igual, assim, né? Com umas variações percentuais muito pequenas. Então, eu tendo a pensar que, em relação a de 2021 para 2023, tá? Essa é a minha conclusão olhando esse gráfico aqui, né? Tá.
a Hipótese. minha hipótese aqui. O Uhum. tratamento de dados de clientes e usuários permanece igual, tá? Uhum. Funcionários terceirizados permanece igual e parceiros fornecedores permanece igual para todas, para todas as faixas de empresas, pequena, média e grande, tá? Em termos percentuais. É a leitura que eu faço aqui, porque de 2022 para 2023, se tivesse tido uma grande alteração aí, acho que nós teríamos um impacto maior nos gráficos, entende? Uhum. Então nós estamos falando aí Tu de diz um uma alteração no cenário de alguma adequação, de coisa maneira geral. alguma coisa assim que fosse significativa mesmo. Acho que a gente veria uma variação maior aqui nesses valores. Então, Uhum. eu olhando hoje, eu diria assim que a gente está com o mesmo cenário de 21 para 23, o que aumenta um pouco a nossa preocupação. Né? Claro. Não, na verdade aqui não, aqui nem tanto, porque é o tipo de dado, aqui não está classificando se está sendo cuidado ou não, a questão de LGPD, É, aderência e tal. Aqui é o tipo de dado que o pessoal tem tratado, né? mas vamos Então, lá, deixa eu fazer um exercício aqui. A gente só tem aham. mais 35 minutos, Vinícius. A gente tem que cuidar porque a gente gosta de ir devagar, né? Vamos lá. Mas assim, a gente percebe que as práticas de negócio estão cada vez mais consumindo dados pessoais, Sim. né? Então, um aumento e não diminuição, como nós vimos em algumas áreas aqui, seria o natural. Por exemplo, juntando os dados aqui do aumento de tratamento de dados de funcionários e terceirizados, né? Funcionários terceirizados, né? Tá, não, Guilherme, é Eu só tô, na cuidado. verdade, é Cuidado um pouquinho. funcionários terceirizados, Não, né? cuidado com a frase. Aqui não é a quantidade de dados tratados, né? Assim, é o percentual de empresas Que tratam dados pessoais de que pessoa tratam dados física. pessoais. Daí tem de cliente e usuários, né? Isso, Então, desta categoria de pessoas físicas. não quer. Aqui, se tivesse aumentado, aqui a gente estaria dizendo que aumentou o número de empresas que tratam dados de clientes e usuários. Não, Sim, não quer. mas Não, aumentou o número de funcionários terceirizados, de 60 para 64 nas grandes empresas. é, Por é. exemplo, o número de empresas que trata, né? Uhum, Então, tivemos um aumento de 4%. Por exemplo, a gente viu lá, num outro gráfico, a gente vai ver depois, que se aumentou o número de dados pessoais sensíveis sendo tratados, né? uhum, Isso poderia ter uma relação, segundo a pesquisa mostra, com a ampliação do número ou das situações de uso de dados para entrada e saída, controle de entrada e saída, né? uhum. Então, isso pode estar relacionado, né? Mas realmente mostra uma estagnação e pode mostrar sim uma subnotificação aqui, Uhum. se é que dá para usar essa palavra aqui, né? Uma diferença pequena, né? Vamos para o gráfico 2, Vinícius, que seria aqui Vamos lá. a percentagem total de empresas que mantêm dados pessoais de clientes e usuários por tipo de finalidade. Ou seja, aquelas empresas, a percentagem daquelas empresas que tratam esses dados de clientes e usuários por tipo de finalidade. Ou seja, qual é a finalidade principal aqui, né? Medida. Isso também me chamou a atenção, porque está lá em primeiro lugar, com uma leve diminuição de 2021 para 2023, e vamos colocar em 70%, para entrar em contato diretamente com clientes, 70%, depois seguido para checagem de crédito em 44%, 45%, para realizar estudos para desenvolvimento de novos produtos, esse teve um aumento de 24% para 28%, ficou estagnado para realizar análise de comportamento de clientes, 21% para 2021 e 2023, o número ainda é alto, mas né, é bom, porque essa é uma atividade arriscada de se fazer, e um aumento de 1% de campanhas de marketing de 17 para 18. O que me chamou a atenção em primeiro lugar é que, veja, me parece que os dados tratados, na grande maioria das vezes, por empresas, e aqui está se falando de clientes e usuários, né? Ou seja, eu estou imaginando aqui que são, de fato, pessoas que utilizam serviços dessas empresas, né? Então, a maior finalidade é prestar o serviço, né? Essa é a primeira finalidade. E não apareceu aqui, né? Então, talvez a gente esteja assumindo que essa seja 100% da finalidade, eu imagino, Sim, né? e aí o que importa é o que vem depois, né? E aí depois entrar em contato, né? Claro que entrar em contato aqui pode estar se incluindo eu encaminhar mensagens, né? Por exemplo, eu tenho lá minha empresa de gás que presta serviço aqui por condomínio, ela entra em contato comigo, digamos assim, para me encaminhar lá a conta do gás, né? Que entra automático, mas eles encaminham. Então, acho que isso estaria, né, dentro desse entrar em contato diretamente aqui, não explicita, né, essa questão.
Mas é interessante notar, e o Vinícius destacou, né? Tem 30% de empresas aí que não entram em contato. Será que seria isso, Vinícius? Acho que sim, cara. Que Né? só tem os dados, mas não usa para entrar em contato com os, com os clientes. Não É. sei. Eu achei um número relativamente baixo, tá? Aham. Assim, tipo, tá, 30% 70% das empresas usam para entrar em contato, beleza. E as outras 30, cara, tem alguma coisa que eu não tô vendo aqui que eu não tô enxergando, né? Uhum. Claro, Mas claro. eu acho muito difícil, cara, tu não tenha 30% das empresas não entram em contato direto com o cliente E usuário. e usuário. Uhum. Clientes e usuários, é uma coisa bem. Eu te digo que eu achei alto o número de checagem de crédito, viu? A gente está em 44% aqui em 2023 de empresas que checam, usam dados para checar crédito, né? É, é, eu, por exemplo, né, eu vou comprar lá na Amazon, não tenho meu crédito checado, Mas aí né? tem aquilo que eu comentei contigo, né? Tem muita loja, né? Tipo, eu acho que a Amazon não é a que mais vende, né? Eu acho que tem muita loja que faz justamente esse tipo de venda, né? A venda Uhum, parcelada, etc. Então a gente tem muitas financeiras, a gente tem um mercado de empréstimo, né? Bastante aquecido no Brasil, assim, com muitas empresas fazendo isso. Então, e fornecendo serviços de crédito. Então, acho que. Agora, assim, que metade das empresas façam isso é bastante, né? Mas daí é, talvez o setor, né? Aí depende do setor que está envolvido aqui. teria, teria que ver aqui, mas não é 45%. Comecei a procurar esse dado aqui, caí no Aham. Serasa, enfim, mas eu teria que ver com mais atenção. Mas não é 45% dos clientes de empresas que têm crédito, né, que buscam ou consomem serviços por crédito. Esse é um primeiro ponto, assim, né? Aí, claro, mas só que, claro, a gente está falando aqui das mais variadas atividades que a gente Aham. vai ver. Nós não estamos falando, aqui não é só e-commerce, tá, gente? Não é só digital, não. Aqui tem Não. hotel, aqui tem Inclusive, construção civil, tem tudo, né? e lá na metodologia foram pegos, né, empresas por setor, né? Foi pego uma amostra por setor, não geral, por Uhum. setor. Então, todas as empresas estão representadas aí, né? Todos os setores escritos lá É. estão aqui representados. E o número de 21% também é importante para a realização de análise de comportamento, como a criação de perfis, né? A gente sabe como é crítica a atividade de análise de comportamento, envolve seleção de hipóteses de tratamento adequadas, envolve investigações, eventualmente, né, no sentido de apurar o risco dessa atividade para o titular de dados e tal. Então, parece que esses 20% aqui, né, esse número que eu considero alto, imaginando que a gente está falando de todo o mundo de negócios e não só do digital. O digital deve ser mais alto ainda, né? Sim, imagino que Isso, sim, né? Imagino que imagino, sim. claro. Então, a gente tem aí uma potencial situação de que isso está acontecendo com um número relativamente, né, baixo aí de empresas, 2/3, né? A gente pode ter alguma convergência aí de empresas que não estão fazendo isso, mas não estão cuidando adequadamente das atividades de adequação, né? Vamos para o gráfico 3, Vinícius. Esse aqui, de fato, ele é bem mais complexo de se analisar. E aí nós temos as empresas por finalidade de uso de dados pessoais de funcionários e setor. Ou seja, a percentagem de empresas que usa dados de funcionários e para qual atividade, e eles dividiram aqui em 6 atividades, né? Inclusive fica uma crítica aqui, o pessoal do CETIC, as cores dos gráficos, o pessoal tem que dar um contraste um pouco maior aí, porque fica bem difícil de ler, né? Cara, e tem uma coisa que uma vez, agora que eu me liguei, tu falou disso, eu lembrei de um relatório que a gente fez há muitos anos atrás. E o gestor de TI para o qual a gente entregou o relatório Me lembro era disso. ele era daltônico e a gente não Sim, sabia. sim. E aí ele sugeriu que tivesse que a gente não só usasse cores diferentes nos gráficos, mas que a gente utilizasse padrões diferentes, Texturas ali, né? texturas nos gráficos,
para facilitar essa interpretação por quem é daltônico. E ele mesmo era daltônico, né? Então ele sabia, ele sabia do que estava falando. Então talvez seja uma coisa interessante também aqui. Mas vamos lá, toca a ficha. Eu não sou daltônico e a primeira vez que eu li isso aqui, eu não consegui identificar, viu? Tinha uma variação tão pequena entre as cores ali que, sei lá. Então, é um gráfico difícil de se ler. Eu ia dizer aqui quais são as atividades medidas. Então, é avaliação internas de desempenho, monitoramento automatizado das atividades desempenhadas ou geolocalização. Esse é um número que se repete aqui, basicamente 20%, daria para dizer, né? Ou seja, 20% monitoramento das atividades. Oferta de produtos e serviços é um número mais baixo, aqui fica entre 13, 9, 11, 20. Controle de entrada e saída, né? Esse é o maior número aqui, isso que chama muito atenção, né? Ou seja, em todas as áreas, a finalidade do uso de dados maior de funcionários é o controle de entrada e saída, criação e acompanhamento de planos de carreira e políticas de diversidade e inclusão. Essa seleção das finalidades me chamou um pouco a atenção, né? Por exemplo, agora me dei conta, né? Não tem aqui toda a questão financeira do pagamento dos funcionários, né? Tu tem um consumo de dados obrigatório dos funcionários para pagá-los, né? Ou seja, aqueles dados normais, né? Ou seja, isso não foi medido de propósito, porque em todos os casos esses dados vão ser tratados, então talvez seja óbvio, pode ser isso, né? Mas me chamou muito a atenção o fato de a gente ter altos números para políticas de diversidade e inclusão em todas as áreas. Transporte, 35% das empresas, área de informática aqui 37%, atividades profissionais 29%, indústria 33%, né? Ou seja, um alto número de tratamento de dados para políticas de diversidade. E aí talvez isso se dê pela questão do compliance, né? Ou seja, as atividades de compliance hoje já começam não, mas já se preocupam há bastante tempo com a questão da diversidade e inclusão, mas isso também pode envolver dados sensíveis, né? Porque se você estiver falando de pessoas trans e tal, e todo grupo, né, LGBT, todo grupo LGBT, então você poderia ter aí eu não sei, eu não vejo isso muito na realidade, inclusive nas mais variadas Guilherme, tamanhos de empresa, sabe? Eu não vejo isso acontecendo com esta frequência que eu vejo aqui. Mas veja, aqui é mais percepção mesmo. Né? É que tem uma coisa importante também, que não é da minha área e tal, que eu percebo, né? Na própria faculdade, né, onde eu atuo e tal, existe a necessidade da pessoa informar quando está sendo contratada essas informações, porque tem uma certa cota legal que a empresa tem que... a partir de um certo número de funcionários, tem uma certa cota legal que ela tem que atender, né? Então, senão ela fica sujeita, lá, provavelmente algum tipo de multa ou sanção, coisa parecida, né? Então, talvez esse tratamento esteja aí refletido, entende? Que é uma coisa que a gente vê que todas as empresas, a partir de um certo número de funcionários, tem que ter. Então, talvez esse número não seja tão baixo. Talvez ele não seja tão alto, desculpa. Talvez ele seja até baixo, né? Se isso estiver sendo considerado na resposta, né? E tem essa dupla questão do monitoramento automatizado das atividades desempenhadas ou geolocalização, né? Que foi 11%, 16%, 17%, 16%, 23% aqui na informática. Informática é sempre, né, um pouco maior em algumas dessas áreas, né? E aí isso pode estar apontando um problema, que seria indicar umas situações em que pode ser um problema para LGPD de maneira geral, né? Ou seja, eu estou imaginando situações de trabalho remoto, que são cada vez mais frequentes, que talvez não estejam refletidas aqui, ou seja, há uma hipótese de você ter situações de trabalho remoto, mas você não estar monitorando. Isso nós já vimos, né, acontecendo, né? E aí, veja, aí é uma situação em que o ideal é que você trate dados, né, justamente por questões de segurança mesmo, e para, inclusive, conseguir medir as atividades de tratamento que estão sendo realizadas pela via remota, e pode ter aqui uma tendência de que essas atividades estejam acontecendo sem o devido acompanhamento, né? O próximo gráfico, Vinícius, gráfico 4, aqui é dados sensíveis, né? Ou seja, empresas por tipo de dado sensível mantido
pelo porte e por setor. Então, eu tenho aqui pequenas, médias e grandes, de maneira geral, né? E o tratamento de dados sensíveis aumentou no total, tanto em pequenas, médias e grandes, a gente teve um aumento no tratamento de dados sensíveis, né? Na verdade, aumentou em todos os cenários, né? Seja o aumento total, que nós tínhamos de 24% em 2021 e sobe para 30% em 2023, é um número importante. Nas médias, sobe bastante, de 36 para 50, nas médias empresas. E aí, no mercado de atuação, a gente tem aumentos aqui em todas as áreas. Indústria aumentou 5%, construção, acho que foi o que mais aumentou aqui, de 13 para 22, né, 9%. Então, o que pode, né, demonstrar também o fato de essas empresas estarem se adequando numa velocidade um pouco maior, ou seja, por começarem a se dar conta dos dados, inclusive começarem a ter esta consciência, né? Porque se você pega uma empresa em que você tem pessoas que não estão familiarizadas com os conceitos da lei e falam em dados sensíveis, até o próprio problema da pessoa entender a pergunta que está sendo feita pode eventualmente estar refletido aqui também, né? Transporte ficou estável, ficou igual, com um aumento em áreas de informação e comunicação. Atividades profissionais também aumentou bastante aqui, acho mais, né? Mais do que construção. Mas esse aumento também em todas essas áreas deveria também estar refletindo um aumento maior nas práticas de conformidade, né? A gente vai ver que até teve, mas talvez não acompanhe, porque a gente está falando de dados sensíveis, né? Então, dados sensíveis é algo algo que demanda cuidados maiores, né? Do ponto de vista da lei, né? Sim. Quer comentar algo aqui? Não, aqui tá tranquilo. Pode ir. Tá. Vamos então para a próxima, que daí é desenvolvimento de capacidades internas, né? E aí ele começa a verificar aqui, já no gráfico número 5, empresas por realização de reuniões internas para tratar do tema de proteção de dados pessoais por porte, né? Eu acho até que a gente pode passar um pouco mais rápido nessas aqui, Vinícius, para eu acho que chegar nos números que mais nos importam, né? Acho que a visão geral aqui é que o pessoal reduziram as reuniões. Ou manteve mais ou menos a mesma coisa ou reduziu, né? Reduziu, Não tem nenhum apontamento aqui de aumento do número de reuniões. Não, aumentou em atividades profissionais. Somente. E em serviços também. Ali, atividades profissionais e serviços aumentou. Mas o resto todo ou ficou igual ou diminuiu. Né? Não, agora eles estão mentindo. Calma aí, estão mentindo. Alojamento e alimentação também aumentou. Não, mas é que no geral, empresas de pequeno porte se manteve igual, 32, 32. Média diminuiu. Empresas caiu de 59 para 55. Grande caiu. As grandes, 73 por 65. Mas assim, o que esse número pode querer dizer? Os caras fizeram um monte de reunião há um tempo atrás, preocupado com a LGPD, e depois passou a preocupação reduzindo as reuniões. Não, pode ser. Eu cheguei mais ou menos nessa conclusão também, né? Ou duas coisas. Ou seja, ou com mais tempo, com o tempo passando e mais atividades de adequação sendo realizadas, se você for comparar com o número de reuniões necessárias para o início do processo, as reuniões efetivamente vão diminuir, se eu imaginar que as empresas estão, né, aprendendo a lidar, tem conscientização. Então, pode sim haver uma tendência na diminuição de reuniões, mas a gente não pode se esquecer que você vai ter novos projetos, você vai ter problemas, você vai ter incidentes, você vai ter... Né? Então, é difícil você imaginar, assim, na nossa experiência, as reuniões, elas vêm se mantendo e aumentando, né? Pelo menos a sua necessidade, ela aumenta, a necessidade tem aumentado. Ou as empresas, de fato, e esse número pode demonstrar aquela nossa preocupação, de fato, pode demonstrar uma diminuição na atenção para a proteção de dados. Porque é difícil interpretar todos os dados ao mesmo tempo. Então, né, às vezes eles se contradizem entre si, mas e essa pode ser uma hipótese. Sim, as empresas estão simplesmente diminuindo a sua atenção, fazendo menos reuniões e pronto. Né? Pode ser uma hipótese assim retirada aqui. Né? Mas, enfim, o maior número registrado aqui foi de 65%, né? Nas áreas, porque nas grandes... 65% em 2023, o maior número. Ou seja, somente 65% das empresas está fazendo reunião
disso, né? Ou desse tema. Gráfico 6, empresas por existência de uma área específica ou funcionários responsáveis pelo tema de proteção de dados por porte e setor, ou seja, a presença, né, de uma área específica. Então, nós vemos aqui um aumento em todas as áreas, né? Então, em pequenas empresas subiu de 20 para 22, médias de 41 para 43 e deu um salto nas grandes, 47 para 56, e isso mostra, sim, que são as grandes empresas que estão liderando as atividades de adequação de maneira geral, claro, por múltiplas, talvez, por múltiplas causas, né? A financeira é uma delas, sem dúvida, né? Mas também de complexidade, de conhecimento, então, mas isso demonstra aqui com um bom salto, né? 47 para 56 nas grandes empresas é bastante, com saltos expressivos também nas áreas de informação e comunicação, de 35 para 51, atividades profissionais, e algumas diminuições, né? Na área de alojamento e a alimentação e transportes, nós tivemos queda em áreas específicas, né? Opa, apagou minha luz, Vinícius. Aqui. Mas, enfim, então essa diminuição nessas áreas também pode ser preocupante, porque quando a gente fala em transportes e alimentação, nós temos sim, em alimentação e alojamento, nós podemos até ter dados sensíveis tratados aí, né? Dependendo das circunstâncias. Então, também pode demonstrar uma necessidade maior de atenção para essas áreas de transporte, alimentação e alojamento aqui, barra hospedagem, né? Depois o gráfico 7, Vinícius, empresas por área ou departamento a que pertencem os funcionários responsáveis pelo tema de proteção de dados, né? Aqui me chamou a atenção que a pesquisa não verificou a existência de um setor de proteção de dados, né? Ou seja, um encarregado pertence a um setor que é o setor dele mesmo, o setor do encarregado, o próprio, da proteção, né, de dados, né? Uhum. Isso não foi medido. Mas, enfim, o que mediram? Mediram, então, entre 2021 e 2023, a quais áreas pertenciam, né? E esses números são interessantes. A gente tem aqui um aumento de 1% do jurídico, né? De 32 para 33. Diminuição do compliance me chamou a atenção, do 22 para 19. Diminuição um pouquinho da TI, 69 para 68. Diretoria, diminuição de 1%, 52 para 53. Financeiro diminuiu, administrativo ficou igual e outras áreas também, né? Aqui pertencem os funcionários responsáveis pelo tema. O enunciado talvez não explique muito bem, né? Será que está falando só sobre o encarregado? Está falando sobre a equipe do encarregado ou está falando sobre o envolvimento de pessoas desses setores? Uhum. É difícil interpretar. Mas, Vinícius, me chama muito a atenção, e o estudo aponta, eles falam exatamente isso, uma certa convergência entre aspectos de segurança digital e proteção de dados pela presença da TI na área. Uhum. Mas o que a gente tem aqui, sim, eu acho que isso é justificável. E tu vai ver no gráfico, tu tem TI administrativo como disparado na frente dos outros, né? Uhum. Dos outros setores, né? E eu até eu achei que ia ter mais TI, inclusive, ainda Teve, mas 2 pontos percentuais ali, né, com relação ao administrativo. Mas pra mim tá muito parecido, sabe? Eu achei que fosse ter uma diferença maior entre TI e administrativo. Uhum. Até porque você tem empresas, né? Vamos lá, né? E também a dificuldade de ler esses números. Uhum. Você tem empresas que não têm TI, você tem empresas que não têm compliance, né? Sim. Financeira, administrativo, entra no administrativo, né? Entra no administrativo. Entraria no administrativo, que caiu, né? Uhum. De 42 para 34. O que me preocupa aqui? Eu não vejo como... Eu tenho uma certa reserva quanto a isso, sobretudo por um tema que as pessoas não dão aqui no Brasil ainda muita importância. Na Europa é um dos grandes temas, que é o conflito de interesses, né? Aqui no Brasil, na verdade, em todas as áreas, nós temos uma certa leniência com conflitos de interesses, né? Vemos aí, isso antropologicamente explicado aí, né, na história do Brasil. Mas, enfim, você nota que aqui nós temos, né, a TI, quando envolvida na proteção de dados, pode causar conflitos de interesses muito mais importantes ou muito importantes, né? Na verdade, conflito de interesse pode ter em qualquer área, né? Mas
tradicionalmente deixar na TI, e pelo fato da TI ser a área que vai tomar medidas de segurança muitas vezes, quando não há uma área de segurança, ou quando vai ter suas práticas escrutinadas ou questionadas pelo encarregado, quando há essa independência, eu me preocupo um pouco com esse número alto, né? A própria diretoria também, né? Porque qual é o plano que nós temos e a questão que nós temos que avaliar aqui? Se a pessoa que vai cuidar da proteção de dados, né, ou se os grupos envolvidos na proteção de dados, não somente o encarregado aqui, mas também o encarregado, se ele é um diretor, por exemplo. Ou seja, se ele é um diretor, é muito provável que ele também tome decisões acerca do tratamento de dados na instituição. Então, eu tenho um problema de conflito de interesse ali, e se eu tiver, né, aí a dois eu vou precisar de práticas para mitigar ou afastar em certas situações esses conflitos. Aí deixa a questão muito mais complicada, por isso que a gente sempre sugere a independência, né, dos envolvidos, dos atores envolvidos aqui, Vinícius. O gráfico 8, se você quiser passar para nós, empresas por tipo de ações de treinamento ou capacitação. Então, aqui acho que dá para dizer que teve aumento em todos, né? Grande número, um aumento bastante importante de 2021 para 2023, né? Treinamento é também uma daquelas atividades que é fácil, né, de você demonstrar, né? Ou seja, a gente sabe que o treinamento é importante, deve ser feito e tal, mas a realização de um treinamento é uma medida demonstrável e que traz um certo impacto, né? Sobretudo quando a gente recomenda, né, você comprove que o treinamento foi feito, né? A questão das evidências, né? Certificados, sim, né? Testes quando possível e tudo mais, né? Aqui a própria questão dos phishings poderia entrar também, mas não é bem treinamento, né? Mas em geral, os treinamentos, quando a gente faz, né, em geral, antecede por um phishing para demonstrar mais a importância da segurança e da proteção de dados também, né? Mas assim, eu fiquei feliz, né? Mas também o número total aqui, né? Ele sobe, o total sobe de 29 para 33, com aumentos expressivos aqui em algumas áreas e tal. Mas, porque ele também mede por quem foi oferecido, se pelo governo, por empresas ou por instituições do terceiro setor, né? E a gente teve, na verdade, uma diminuição aqui de treinamentos oferecidos por outras empresas, né? Pelo menos nas grandes empresas, né? Ou seja, aquelas situações em que você contrata uma outra empresa para fazer o treinamento aqui, né? E também, veja, no número total a gente subiu de 29 para 33, mas ainda é pouco 33, né? No total, no geral, né? 33 é pouco. São aqueles 2/3 que a gente comentou lá no início, né? Sim. Os últimos, eu acho que esse talvez, o Vinícius comentou isso, o gráfico 9 talvez seja o gráfico mais importante, né, Vinícius? O mais importante e o mais difícil de ver aqui na tela. Ficou pequeno, né? Eles fizeram o gráfico mais alto. Que são as empresas por tipo, né, o número de empresas, né, por tipo de adequação LGPD. Ou seja, o que eles buscaram medir aqui? Quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, e a evolução de 2021 para 2023. Então, ele traz uma lista de medidas e simplesmente diz a porcentagem de empresas que fez aquela medida. Né? Aqui, Guilherme, a gente tem tem 5 medidas que meio que tá num grupo claramente adiante das demais, né? Que são a realização de alterações em contratos vigentes. Então, as empresas pegaram contratos vigentes e adequaram. A elaboração de um plano de conformidade ou adequação à proteção de dados pessoais, que é a segunda. Depois, desenvolvimento de uma política de privacidade que informa como os dados pessoais serão tratados pela empresa. E o outro item que é a realização de testes de segurança contra incidentes de segurança com o vazamento de dados. 4 primeiras, né? Essas 4 primeiras. Elas estão mais ou menos aí, no geral, com 30%, tá? Tem uma variaçãozinha ali na parte de contrato que subiu para 35, de 28 para 35. E de elaboração de plano de conformidade que subiu de 24 para 32, né? Entre 2021 e 2023. Mas essas 5 aí é o grupo de destaque que está nessas medidas. Me chamou a atenção a realização de testes de segurança como estando nesse grupo. Tá? Que é essa parte de testes de segurança contra incidentes de segurança com vazamento de dados. Tá? Não imaginei que tivesse tão
estão par a par com medidas como, por exemplo, o ajuste contratual, né? Embora tenha uma diferença de 5% ali, 6% em 2023. Já as outras atividades, aí tem atividades que não foram medidas em 2021, né? Que foram a elaboração de política de retenção e descarte de dados pessoais. Então, essa foi medida em 23 apenas, né? Então, tem 25% aí do pessoal faria isso. E a outra que não tem 20... Oi? Não, eu disse 1/4 só. E a outra que em 21 não foi medida também, não havia sido medida, que é a criação de um processo de avaliação de processos de tratamento de dados pessoais de empresas terceirizadas que a sua empresa contrata. E a incidentes, né? E a elaboração de política de incidentes também. Isso, por lei de incidentes também. Incidentes. Esses não haviam sido medidos, né? E nos demais, a gente tem várias outras coisas, que é a oferta de canal de atendimento, né, que diminuiu de 24% para 20%. Então, isso é inacreditável. Isso é estranho, né? Ter diminuído a oferta de canal de atendimento. Então, tu mexe nos contratos, mas não oferece canal de atendimento. Tu aumenta a adequação, as atividades de adequação e as práticas de adequação e diminui o canal de atendimento. Não, tu aumenta o comprometimento com a adequação, que é o que tu faz no contrato, né? E aí tu vai lá e diminui o canal de atendimento, mas enfim. Não, mas esse número é importante, Vinícius. Esse número é importante. Essa redução de canal de atendimento é uma coisa... Não, mas essa avaliação que tu faz, né? Porque a gente estava conversando antes aqui, a gente meio que chega numa conclusão que é o seguinte, né? O contrato, ele é uma medida importante, é relevante, é necessário, obviamente. Tu vai ter que mudar os contratos com os teus, né, operadores, controladores conjuntos, parceiros de negócio, toda aquela coisa, né? Mas... E ao mesmo tempo que o contrato é uma medida demonstrável, né? Bom, me adequei à LGPD. Algumas pessoas poderiam pensar, porque está longe de ser uma adequação somente mexendo nos contratos, né? Isso não precisa nem destacar, mas assim, se você pensa isso, né, somente alterar os contratos não é nem, sei lá, 5% do que precisa ser feito. Mas é algo importante. E é algo demonstrável. Mas, Vinícius e pessoal, né, a adequação dos contratos não garante que aquelas práticas estão sendo realizadas, né? Ou ainda, sequer a gente sabe qual é a qualidade dessa adequação contratual também, né? Porque nós já vimos contratos que você só simplesmente coloca uma cláusula. Deve cumprir a LGPD e deu. Deu uma cláusula, deu, todas as leis meu contrato. Ou todas as leis que vierem... Então, vejam, certamente esses contratos não foram lidos, não foram escrutinados, então me preocupa um pouco o contrato estar na frente, sabe? Porque é algo relativamente fácil, te dá segurança jurídica, evidentemente, no caso de incidentes, mas assim, não é algo que garante que aquelas práticas vão estar sendo tomadas efetivamente, sabe? Né? Você não consegue medir se aquilo que está no contrato está sendo feito. Essa é uma preocupação e aí na nossa experiência a gente já viu diversos casos que tem um contrato bonitão lá, mas na realidade tá tudo o contrário do que está sendo dito lá, né? A própria plano de conformidade aqui, o número é 32% agora, mas é alto também. Você falou dos testes de segurança, eu acho alto também, né? Eu acho bem alto, né? Política de uso para funcionários, 30%, né? Gira em torno disso, né? E me chamou a atenção o inventário, né? O inventário, via de regra, é o ponto de entrada ali, né? Você começa início, com o inventário. Né? É o inventário que você faz para tomar a pé da coisa, saber o que está acontecendo. E o inventário está lá no penúltimo lugar, Vinícius, né? 18% somente, né? Então, como é que você faz um plano de conformidade? Como é que você faz política? Como é que você altera contrato? Como é que você cria política para funcionários se você não tem um inventário? É algo que me chamou bastante a atenção, né? Temos o gráfico 10, né? Empresas que alteraram contratos vigentes para adequação LGPD. Sim, é o número... Que bate com aquele gráfico que a gente viu anterior, né? Sim, mas aí ele pega a parte dos contratos, que foi o ganhador lá, e explode para grupos, né? Então, serviços, né, teve um aumento importantíssimo por setor. Construção teve aumento, diminuição na indústria, mas aumento nos transportes, aumento nas TI, que já era alto, 57 foi para 66, mas os maiores aumentos foram atividades profissionais, né? Que aqui entraria uma atividade envolveria uma série de outras atividades aqui, né?
atividades imobiliárias, científicas, técnicas, administrativas. Seria uma área um pouco mais ampla aqui, mas nos serviços a gente viu um aumento bastante grande. E por último, Vinícius, já indo para o encerramento, seria empresas por área de origem. Por área de origem do encarregado de dados, né? Ou seja, de qual setor a qual setor o encarregado pertence. Aqui, mais uma vez, aquelas cores difíceis de interpretar, mas grande maioria aqui é área de TI, né? TI, depois financeiro e depois administrativo. Aqui definitivamente as cores não ajudam. Aqui eu tô perdido nas cores. Mas enfim, mas é isso, é TI, administrativo e financeiro, sendo os setores dos quais saem, né, TI ganhando aqui com 30%, e aí remeto-vos àqueles comentários que fiz ali, ao problema da independência aqui especificamente do encarregado, né? Lá era até equipe, lá a gente até poderia, né, imaginando que seja uma equipe muito numerosa, até tudo bem, né? Mas aqui a crítica se faz um pouco mais importante. Não deveria ser assim, né? Você deveria ter uma área específica, descolada, como diz lá o regulamento do encarregado e todas as normas, né, do exterior que falam sobre isso. No fim das contas, Vinícius, eu posso dizer que sim, houve um aumento. Eu acredito que o aumento, pelo número que vimos, foi tímido. Concordo. As alterações e o aumento em algumas alterações, principalmente nas práticas ali do gráfico 9, parecem estar demonstrando algumas inconsistências, né? Sobretudo quando a gente vê o contrato lá na frente e o inventário lá embaixo, sabe? Então isso me acende uma luz de alerta aí que eventualmente as coisas que estão sendo feitas talvez não estejam sendo bem feitas. E o risco que se coloca, tanto para nós enquanto titulares, quanto para empresas que estão deixando isso para trás, eu diria que é uma bomba relógio. Isso vai estourar em algum momento, né? Isso tem consequências até do ponto de vista internacional para empresas que vão fazer negócios no Brasil, porque se nós estamos tendo essa conclusão aqui, né, no nosso podcast, né, numa sexta-feira aqui, outros grupos também terão conclusões semelhantes, também vão ler isso. Isso impacta em confiança de negócios. Então, eu termino aqui, Vinícius, com uma preocupação. Eu gostaria que os números fossem muito melhores, né? Eu pior, concordo contigo. E pior, às vezes, a nossa percepção é que a coisa está pior ainda do que aparece aqui. Mas veja, é a percepção. Sim. Sim, Então, eu acho que está um quadro mais otimista do que a gente percebe, tá? Mas ao mesmo tempo, exatamente por isso, ainda considerando entre aspas, otimista, ainda assim é muito baixo. Ainda assim é muito baixo. Mas, vamos ver, é aquela questão, né? Se a coisa começa a ter uma dinâmica maior no sentido de maior cobrança, né, com relação ao respeito a essas regras de tratamento de dados, naturalmente essas curvas, esses gráficos se alteram de maneira... se alterariam de forma, ou se alterarão, né, de forma bastante significativa, né? Mas enquanto não houver essa percepção de necessidade de se atender plenamente esses itens e tal, a gente vai continuar patinando. Me parece que a gente patinou. De 2021 para 2023 a gente patinou. Tá? A gente ficou meio que na mesma, assim, né? Então... com alguns decréscimos ali, com né? alguns decréscimos. Canais de atendimento, para mim, me chamou a atenção, né? Preocupante. Exercício dos direitos do titular, né, cara? Então, assim, parece mais uma coisa para cumprir tabela, sabe? Essa adequação LGPD que a gente tem visto, assim, parece uma coisa mais cumprir tabela do que efetivamente para atender os interesses do titular. Então, vamos ver. O tempo vai... que é lei, mas o tempo vai nos mostrar o que vai acontecer. Café quente... Não tem café quente. Não, hoje não é café, né? Já pro queria dar café. Episódio. Eu tô sem café aqui, eu tô só com água aqui, cara. Tava ansioso. Eu tenho um café frio aqui do dia anterior que ficou aqui na minha mesa, então melhor não tocá-lo, né? Não, deixa ele quieto aí.
Vinícius, então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos Calma. acompanham. Eu vou dar a parcial da nossa pesquisa do Telegram É verdade. E e do aí? Discord. A parcial não tá muito boa pra mim, não. É. Nós temos. Tá bom que eu tô perguntando no grupo do Telegram, né? Isso aí tá enviesado, tá? Aqui, o Milton tá reclamando que faltou um tanto faz aqui. Boa. Tá, tanto faz. O pessoal tá escolhendo entre um e outro, né? Nós estamos aí com 7 votos até o momento. 86% prefere o grupo no Instagram. E Telegram. 14%. No Instagram não, na Telegram. E 14% no servidor no Discord, né? Se eu perder, eu acho que eu vou perder, Hamilton. Se eu perder, eu vou apagar essa pesquisa aqui e fazer outra. Tanto faz. Ditador! Se eu perder, eu vou fazer outra. Né? Eu vou sumir com os boletins da urna aqui. Mas assim, ó, vai ficar aberto para vocês seguirem votando lá no grupo do Telegram. E quem não participa do nosso grupo também pode opinar, né? Se me ajudar a vencer aí. O cara tá dando um golpe aqui, né? Não, mas são perfis, né, Vinícius? Sim. A gente sabe, eu li uma pesquisa sobre o Discord, né? Tem um app de nicho ainda, sabe? Claro que a parte do vídeo e áudio é imbatível, né? É imbatível, a melhor sim. coisa que já foi inventada, porque a gente já usou aqui, né? Sem dúvida esse cara aqui, mas enfim, mas ele tem um pouco de nicho, sim, mas enfim. Mas nada impede que os dois coexistam e a gente claro, use exato, coisas exato. Né, para coisas específicas, então, bem tranquilo. Então, já tô me ajustando caso eu perca. Tá bom. Tô achando uma saída para mim caso eu perca. Boa. Saída honrosa. Uma saída honrosa aqui. Bom. Agora sim. Aguardamos, então, esperamos que tenham gostado e aguardamos todos e todas no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Tá, beleza. Eu tô aqui gravando aqui ainda, só deixa eu fechar essas janelas de apresentação, que eu tô cheio de tralha aqui aberta na minha tela. É um pouco denso isso aqui, né, Guilherme? Um pouco... Sem dúvida. Mas é necessário, viu? E eu espero ter atingido também as empresas, né? Sobretudo aquelas que não se adequaram, né? Isso aqui não é brincadeira, né? E não é porque a gente atua nessa área, eu falo isso honestamente mesmo, né? É um risco muito grande você não estar adequado e ocorrer um incidente, sabe? Cara, é um risco muito grande. Assim, você tem muito a perder. Mas o que eu percebo é que, assim, que adequar é uma coisa, pelo menos adequar direito, né? É uma coisa que demanda um certo investimento de tempo e dinheiro. Não é uma coisa que tu consegue fazer fácil. O esforço, claro, mas entra no tempo, né? Tu tem que dedicar para fazer. E eu percebo, cara, não tanto... Bom, os nossos clientes não, porque eles justamente entram em contato com a gente justamente preocupados com esse tipo de... Não só com a questão de proteção de dados, mas diretamente, né, LGPD e tal, mas também a questão de proteção de sistema, segurança e tal. Então acaba sendo como é que eu vou dizer, um grupo com o qual a gente tem contato que já tem um certo viés na direção de fazer as coisas, né, direito. Mas em ambientes externos, né, o que a gente está acostumado a lidar e que eu acabo tendo contato, eu percebo, né, de gestores e tal, uma preocupação muito secundária, assim, sabe? Muito pequena. Diminuída. É uma coisa assim que não chama muita atenção. Tem outras coisas para fazer, entende? Tem outros problemas que não tem que resolver. A impressão que eu tenho, sabe? E vai ficando, cara. Esse negócio vai ficando. Então, eu acho que tem muito disso. Né? Tem muito disso. A gente não chega a perceber tanto porque a gente não fica fazendo pesquisa com um monte de empresas, inclusive empresas que não são nossas clientes. Então, a gente acaba vendo o universo dos nossos clientes, né? E é um universo diferente. É assim, né? Porque pelo simples fato de procurar esse tipo de serviço já demonstra uma preocupação. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente não tá vendo o cenário todo, não. Com certeza não estamos vendo o cenário todo. Claro. Tá bom, vamos lá que você precisa sair aí, né? A Rafa já tá me mandando mensagem aqui dizendo, saindo daqui pra te buscar aí. Tá, então tá, valeu, galera. Um grande abraço, obrigado por terem ficado com a gente aí até agora.
Abraço. Deixa eu parar aqui a gravação.